Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Casamento Blindado por Deus. Se você tá aí, passou, olhou, deu uma olhadinha nesse vídeo e às vezes você disse, mas será que casamento blindado? Olha, eu gostaria que você parasse um pouquinho para você ouvir o que Deus tem para falar com você hoje. Às vezes você pode dizer assim, Deus falar, sim, Deus usa as vidas para poder falar conosco. E hoje, Deus quer falar com você, viu? Deus tem uma palavra para falar contigo acerca do teu casamento. Casamento blindado. Você saberia me dizer o que é um casamento blindado? Então, é mais ou menos isso que eu quero falar com você hoje. E muitas vezes o casamento, ele encontra sem uma blindagem, sem uma proteção de Deus. E daí é aonde começa a acontecer situações e coisas que às vezes você não entende. Você cria situações, né? Seu cônjuge cria situações. Quando vocês vão ver, vocês estão irritados, vocês estão tristes, vocês estão chateados e não tá entendendo nada. É preciso ter uma blindagem, um cuidado. É preciso você poder regar este casamento. Regar, cuidar, é como uma planta. Se você não cuida, se você não rega, se você não molha a plantinha, a tendência dela é morrer. Então, hoje, nós estamos falando, a semana toda nós iremos falando de 5 sinais que destroem um casamento e que faz o casamento se desmoronar, se dissolver, se destruir, acabar. Né? E hoje nós vamos estar falando no quarto elo, no quarto sinal que o casamento dá já quando já está começando a criar aquela situação para uma destruição, ou seja, para uma separação. E este quarto sinal é muito, mas é muito tremendo na vida de casais que não usam de sabedoria com seus cônjuges. Tudo que vem na boca, às vezes solta, e aí é onde está o perigo, viu? E hoje eu vou estar falando sobre a falta de tolerância e suporte. Às vezes, o marido não tem a tolerância com sua esposa, ou seja, não é o suporte que ela queria que fosse. Ela cuida de tudo, ela faz tudo, ela resolve tudo, e este marido simplesmente nada faz, sabe? É tudo a mulher, olha, você faz isso, ela faz isso, ele faz aquilo e aquilo outro, e de repente a mulher ela se sobrecarrega. Ela já tem o seu dia a dia, ela já tem a casa, ela já tem os filhos, e filho para levar para a escola, compra pagamentos de compromissos, e muitas vezes o marido acha que o papel dele é só trabalhar. Trabalhou, pronto. Trouxe o sustento para dentro de casa e tá tudo bem. Não. Tá errado. Você também tem que ser compartilhador ou compartilhar situações que você precisa ajudar a sua esposa. E a esposa, por sua vez, ela precisa também ter o cuidado, né, de saber que o marido dela é um suporte dela. Porque também tem mulheres que elas querem tomar a frente do marido. Tudo elas querem fazer. Quando o marido começa a querer agir, ela já fez. E muitas vezes ela não procura nem saber se já é para fazer. Ela mete a mão e já faz. Aí é onde mora também o perigo. Você não tem tolerância zero. E aí é onde mora realmente as situações chatas em um casamento, que vai se desmoronando, que vai destruindo. Por quê? Porque o marido, ele é o cabeça do lar. É assim que a Bíblia diz. E de repente, esse cabeça, os papéis estão invertidos, como é que não vai ficar esse relacionamento? Né? E como eu sempre falo aqui, nós sempre temos base bíblica para trazer a ilustração de umas certas situações que nos casamentos acontecem, tá? Então aqui nós vamos estar falando em Colossenses 3:13, eu vou estar lendo para vocês, mas antes eu vou estar lendo para vocês também o que significa, de uma certa forma, o sinal de um casamento enfraquecido.
O que acontece? É a perda da paciência, olha o que eu acabei de falar, com as falhas do outro. Isso é uma falha. Muitas vezes o marido não se importar para outros fins de dentro de casa é uma grande falha. Ele é o cabeça da casa, mas ele é o orientador, é uma junção, marido e mulher. Os dois têm que ter o diálogo, chegar a um denominador comum e os dois agir em partes, mas ali em concordância, né? E aqui fala, é a perda da paciência com as falhas do outro. Aí, às vezes a mulher faz sozinha as coisas, dá errado, falhou, pronto. Aí vem o quê? A cobrança, vem os problemas, vem as discussões, não era para ser desse jeito, mas também ele não tomou partido de nada, deixou a mulher fazer sozinho, não teve diálogo, não teve conversa, e aí começa a desilusão, começa as coisas darem errado e começa as frustrações e a falta de tolerância. Ah, eu não suporto mais, tá? Ah, eu não tenho mais paciência. Ah, porque você não me ouve. Sempre eu atendo pessoas dizendo assim: o meu marido, ele não tem paciência. O meu marido, ele não me ouve. Quando eu penso que não, ele quer fazer, ele bate o pé e diz: estou fazendo e vou fazer. Tá errado. Isso não mostra que você é o alfa, é o macho, é o homem, né? É o macho, é o alfa. Não. Isso lhe mostra e faz com que você fique um homem, de uma certa forma, um homem crítico, um homem que não tem ponderação. Isso não quer dizer que se você não ser ponderado, você está diminuindo a sua autoridade de um homem de casa, da casa. Mas o equilíbrio é essencial, sabe? A educação no casamento é essencial, porque aonde termina o teu limite, começa o limite da tua esposa, e onde termina o limite do teu marido, mulher, começa o dele. Quando termina o seu, começa o dele, e quando termina o dele, começa o teu. Então você tem que ter sabedoria, porque aqui diz assim: a perda da paciência com as falhas do outro, quando cada defeito se torna um motivo para julgamento. Em vez de um convite à intercessão, o vínculo de amor se rompe. Quer dizer, um vínculo de intercessão. Intercessão significa vocês dois têm que entrar em uma concordância, se conversarem, buscarem orar juntos. Se desde quando você fala a mesma língua, a língua que eu quero dizer é se desde quando são servos de Deus, são servos do Deus vivo. Vocês falam a mesma língua. Vamos entrar em uma intercessão aí, vamos buscar uma comunicação aplausível para que as coisas entrem nos eixos. Não será com briga, não será com eu não suporto mais, não será com isso é intolerante, a minha tolerância está zero. Não, 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 não. Se você tem Deus que age com vocês e resolve estar à frente, vocês precisam ter uma conversa, um diálogo, para que vocês não fiquem jogando os defeitos, os erros. Ah, sabe por que não deu certo tal coisa? Porque foi você que fez. E nós temos que ter sabedoria de fazer, de falar, sem acusar. E o que ocorre muitas vezes são muitas acusações. O marido acusa a mulher acusa o marido e fica aquele jogo de empurra quando pensa que não estão brigados por coisas banais. E quem sofre? Todos. Porque as coisas não ficam boas, fica tudo mal, fica tudo feio, né? E aqui fala, o sinal. O foco constante nos erros do marido, em vez de focar no seu próprio crescimento espiritual. Ele não foca, sabe? Ele começa a soltar o que vem pela boca e a mulher também. Aí eu pergunto, como vocês vão crescer espiritualmente, né? Responsavelmente, porque o casamento é responsabilidade de ambas as partes. Como é que será um exemplo para os filhos, se não tem o diálogo, se não tem a conversa, se é só um agravando o outro, lançando palavras ao vento? Tá tudo errado. Então, quem sabe você está me assistindo aqui e você é até serva de Deus, mas você precisa ser ponderada, você precisa ter limites,
sabe? Quando for assim, ore junto com seu esposo, chame ele a orar. Eu tenho certeza que você com sabedoria, porque Deus deu sabedoria para a mulher, em Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia edifica. A tola, ela destrói. Ah, mas a minha paciência, você não conhece o meu marido? O meu marido é uma pessoa que ele é muito, ele não presta atenção, ele não quer me ouvir. Use de sabedoria. Você muito bem conhece o seu marido. Você sabe como chegar a ele. Todas as mulheres sabem como chegar ao seu marido. Não será você que não sabe ou não saiba chegar ao seu marido. Claro que você sabe. Então, muda para poder você ter um casamento ajustável e não desequilibrado, e não um casamento que só tem agravamento, discussões, intolerância, né? Eu não suporto e chega, para mim já deu, né? Cadê Deus? Você só tem que ver isso. Cadê Deus no relacionamento? Você precisa convidar Deus para o seu relacionamento, para o seu casamento, para você ter uma vida tranquila diante de Deus, porque problemas todo mundo tem, situações difíceis todos os casais têm, mas não pode ir além. Porque quando se vai além, é frustração total. É situações com indiferença, com amargura, com tristeza, com rancores. Isso gera mágoa, isso gera acúmulo de tristeza, de aborrecimento, e de repente vocês vão se distanciando. E vocês se casaram por amor. Então cultivem este amor. E se vocês têm filho, aí que pega mais ainda. Olha para essas crianças. Olha para essas meninas, olha para esses meninos. Vejam, vocês são exemplos. Deus vos deu como herança dele os filhos. Então nós temos que ser dos nossos filhos, buscar ser exemplos. Dê o seu exemplo, dê o seu melhor na sua casa. Então, hoje, a palavra do Senhor hoje é Eclesiastes 3:13. Eu vou ler para vocês. Que há poucos momentos eu disse que eu ia ler para vocês para a gente concluir, para esse vídeo não ficar muito longo. E eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você nos acompanhasse, porque muito em breve eu estou dando uma aula, um aulão de tudo que eu falei aqui, tá? E vocês vão lá, e vocês vão assistir, vocês vão participar, e vocês vão buscar aonde está as faltas para consertar. Não há nada que não possa, desconcertado, desajustado, que não possa ser consertado, que não possa ser ajustado, que não possa ser arrumado. E principalmente, se nós temos Jesus no nosso meio, no nosso relacionamento e conosco. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, Eclesiastes 3, Eclesiastes, espero não estar errando aqui, peraí, 3:13, tá? 3:13 diz assim: suportai-vos. Olha a palavra do Senhor para você neste dia. Suportai-vos uns aos outros. Olha, aqui não está dizendo cobrai-vos uns aos outros, né? Intolerância zero para um para o outro. Não. Aqui está dizendo assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, olha aí. Assim como Cristo vos perdoou, assim farei vós também. Ou seja, assim como Jesus nos perdoa quando a gente erra, quando a gente pisa na bola, por que você também não pode perdoar o seu cônjuge? O seu esposo, sua esposa, você não pode perdoar? Não, isso não merece perdão, é imperdoável. Quem falou para você? Quem foi que te disse isso? Você já leu a Bíblia? Se você já leu, tira esse vocabulário da sua boca, porque isso não procede. O Senhor diz assim: assim como Cristo perdoou, te perdoou, assim farei vós também, vocês também. E sobre tudo isso, se revistam de quê? Do amor, que é o vínculo do quê? Da perfeição. Vínculo da perfeição é o amor. Se você tem o amor, por que esse distúrbio? Jesus Cristo é o amor em essência, você tem ele.
Então, por que que você não muda, né, esta forma, não muda essa chave que está aí? E você vai saber que as coisas vão mudar radicalmente no seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu esposo, com a sua esposa. E a casa agradece, que o lar fica leve, os filhos também, porque eles vão sentir o quê? Segurança, né, com os seus pais que sabem, né, ter o diálogo, o ajuste dentro de casa. E eles vão crescer e vão aprender. Então, se você passa o que é bom, certamente o que é bom sempre vai seguir. Então, vamos ter sabedoria. Vamos blindar o nosso casamento. É aí que se diz. Por isso que eu sempre digo, o meu canal é Casamento Blindado por Deus. Blinda o seu casamento em Cristo. Coloca Cristo no centro de todas as coisas. Não vá fazer nada sem Ele. Não queira tomar as ordens da casa sozinha. Não queira, marido, deixar também a responsabilidade de tudo nas costas da sua esposa. É dividido, é equilíbrio, para que vocês tenham uma vida feliz e abençoada, em nome de Jesus. Esta foi a palavra do Senhor para o teu coração, nesta tarde, ou nesta noite, ou nesta manhã. Depende do horário que você está assistindo esse vídeo. E que Deus os abençoe grandemente. Até o próximo vídeo, com o último elo que nós vamos estar falando dos 5 sinais. Agora é o 4º sinal. E já te adiantando, o tema é ausência de bondade e compaixão. Ausência de bondade e de compaixão. Se você tem ausência de bondade e de ter compaixão, as coisas se tornam difíceis. Então, não perca o próximo vídeo, que eu vou te explicar como você deve banir essa ausência de compaixão. Bane, sabe? A ausência tira, tenha a presença. Seja compassivo, tenha compaixão, tá? Fique com Deus, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.